Unidade 2. Lutas. A harmonia entre o corpo e a mente. Aula 4.2. Conteúdo. Por que aprender lutas? Habilidade. Valorizar as lutas como manifestação da cultura corporal do movimento e meio de desenvolvimento pessoal. E agora vamos para o nosso desafio do dia. Numa escola, o professor de Educação Física propôs aos alunos do terceiro ano o tema Lutas como conteúdo de ensino do bimestre e iniciou um debate para saber o que os alunos conheciam a respeito do tema. Para sua surpresa, um dos alunos mostrou-se contra a proposta, pois acreditava que isso iria estimular a violência entre os colegas. Nessa situação, que argumento o professor poderia responder para o seu aluno? O que vocês acham? Se vocês estivessem no lugar do professor, o que vocês diriam em resposta a este aluno? É lógico que não pode ser uma resposta agressiva, grosseira. Você tem que saber conduzir a situação e vender o seu peixe. Se você quer ensinar sobre lutas, então tem que mostrar qual é a importância disso. Muito bem? Então pensem a respeito lá no final, na interatividade final, a gente ouve a resposta de vocês. E vamos continuar. Vamos ver qual é o conceito de lutas. Então, luta são disputas em que o oponente deve ser subjugado mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um determinado espaço na combinação de ações de ataque e defesa. Copiem aí esta definição. São disputas em que o oponente deve ser subjugado mediante técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão, imobilização ou exclusão de um espaço. Observem esses detalhes, pessoal. Então, com isso a gente aprende que o conceito, a definição de luta, envolve duas ou mais pessoas, Mas geralmente são duas pessoas, uma contra a outra, com o objetivo de quê? De subjugar o outro. Subjugar significa desequilibrar ele ou fazer uma certa contusão, o famoso nocaute, ou imobilizar, ou fazer com que ele saia de um determinado espaço combinado, um espaço delimitado pela situação. Então, assim, baseado nesse conceito, a gente observa que a brincadeira do braço de ferro, como vocês observam aí na imagem, ela pode muito bem se encaixar neste conceito. Olha só, duas pessoas aí, dois oponentes, eles estão tentando subjugar o outro. Como é que é subjugar aí nessa situação? É fazer com que a parte posterior da mão toque na mesa. Quem conseguir fazer isso, conseguiu subjugar o outro e é vencedor. Então, ele vai tentar utilizar alguma técnica para desequilibrar o oponente, certo? Então, aí a gente pode encaixar a brincadeira do braço de ferro numa luta. Pode ser considerado um jogo de luta. Depois, lá do outro lado, a terceira imagem, nós temos o quê? Nós temos uma brincadeira do cabo de guerra. Quem já não brincou? Quem aí brincou bastante de cabo de guerra na infância? Pois é, o cabo de guerra nós temos duas ou mais pessoas de cada lado da corda tentando também subjugar ao outro. Como é que é esse ato de subjugar? É tentando fazer com que o outro passe da linha demarcada no chão. Se você conseguir puxar aquela pessoa e eles pisarem ou passar daquela linha que está marcada no chão, você vence. Não é assim a brincadeira? Pois é. Então, você vê que ele está tentando subjugar utilizando uma técnica através da força, para quê? Para desequilibrar o oponente. Então, o cabo de guerra também pode se encaixar nesse conceito de luta, como uma forma de jogo, de brincadeira de luta. E aí, na imagem do meio, nós temos uma luta realmente nos conformes, também dos conceitos, que é o judô.
O judô, ele também é uma luta onde você observa dois oponentes tentando um subjugar ao outro através de técnicas variadas de desequilíbrio ou imobilização, não é mesmo? Então, a luta, ela já é um conceito mais definido de luta, né? O judô já é um conceito mais definido de luta. Então, aí nós temos vários tipos de exemplos e percebemos que luta, ele envolve várias atividades. Você não pode considerar a luta somente aquilo que a gente vê na televisão, né? MMA, judô, as artes marciais em geral, tudo isso é luta? É, mas não é só isso. Dá para a gente perceber que outras atividades podem ser encaixadas como luta também. Até mesmo um jogo de xadrez. Você pode perceber que o jogo de xadrez tem duas pessoas, um de cada lado, tentando derrotar o outro, utilizando estratégias e técnicas, né, através das peças. Então é uma luta também que envolve mais raciocínio. Então percebam como o conceito de luta ele é bastante amplo. Ele envolve todos aqueles elementos, aquelas características que nós falamos aí. Um tentando subjugar o outro mediante técnicas de imobilização, de subjugação, de desequilíbrio e assim vai, ok? E como surgiu a luta na cultura humana? Tudo surgiu lá da pré-história, do homem pré-histórico, que ainda nem sequer sabia falar, não sabia escrever, mas eles já precisavam dominar técnicas para poder sobreviver. Então, isso tudo graças ao instinto de sobrevivência. O ser humano ele começou a perceber que para ele poder sobreviver, ele só poderia fazer duas coisas. Uma seria fugir e outra seria enfrentar aquela situação, aquele perigo. Fugir, tudo bem, é uma alternativa, mas que não dá para sempre você fazer isso. Um dia o predador acabaria pegando, né, a presa, que seria o homem. E aí ele então precisaria saber se defender, ou seja, precisaria saber se enfrentar, senão ele não sobreviveria. Então, a partir daí ele começou a raciocinar e pensar formas que ele poderia utilizar para se defender de animais predadores, ou então de tribos inimigas, né, de pessoas que também pudessem querer matá-los. Então, a partir daí começou a criar vários conceitos de luta. Algumas pessoas que já tinham tido a experiência de uma luta corporal com um animal ou com um adversário, um inimigo de outra tribo, chegava para a sua própria tribo e começava a contar histórias de como que ele conseguiu derrotar o inimigo, como que ele conseguiu sair daquela situação, e a partir daí era transmitido aquele saber e passado de geração em geração. E esses saberes iam cada vez mais sendo acumulados, a ponto então de se treinar as próximas gerações com base naquele aprendizado. E então esse aprendizado, passado de geração em geração, foi se transformando em cultura, até um ponto em que já as sociedades bem constituídas, né, formadas, começaram a transformar aquela diversidade de experiências de lutas, em sistemas combinados, né, em sistemas metodizados, para que eles pudessem ter uma forma de atacar e defender-se. Tá? Então, daí começou a surgir a luta. E aí, esses sistemas, né, de lutas, de práticas corporais, de guerra, passados ao longo do tempo, foram evoluindo cada vez mais e acompanhando a evolução do homem nas civilizações. Então, para cada civilização, houve um sistema de lutas diferente. Olha só, cada civilização tinha seu próprio sistema de lutas, que infelizmente foi destruído ao longo do tempo. Imaginem o seguinte, quantas e quantas civilizações já não existiram ao longo da história da humanidade, né? Nós temos aí os mongóis, que está caracterizado nessa imagem. Tivemos vários tipos de impérios chineses, japoneses, indianos, tivemos os gregos antigos, romanos, os sírios, os fenícios,
vários tipos de civilizações ao longo do mundo inteiro, inclusive até mesmo aqui nas Américas, né? As tribos indígenas, os incas, os maias, cada um deles tinham suas formas próprias de luta. Só que, ao longo do tempo, muitas dessas civilizações se perderam e com elas também o conhecimento de diversos tipos de lutas. Hoje, o que nós sabemos é apenas uma fração do que havia nas épocas antigas. Então, no Ocidente, a gente percebe que as lutas visavam unicamente a preparação militar e os guerreiros ocupavam classes menores na sociedade. Então, a gente observa que aqui no Ocidente, nas épocas antigas, dos gregos antigos, dos romanos, a preocupação principal deles era de quê? De formar guerreiros, de fazer com que as pessoas, os cidadãos, os homens principalmente, né, eles fossem preparados desde pequenos para serem soldados, para serem guerreiros. Então as lutas tinham um papel principal de preparação militar para transformar as pessoas em guerreiros e proteger a sua cidade-estado, o seu imperador, o seu rei. Não havia outra preocupação além disso. As lutas eram apenas visto como uma maneira de preparação física e estratégica para formar guerreiros. Já no Oriente, essa visão das lutas era um pouco mais ampla. No Oriente, as lutas seguiam princípios e filosofias locais, visando principalmente o aperfeiçoamento espiritual e corporal do indivíduo. Então, assim, a gente percebe que no Oriente, pessoal, vamos lá, aula de geografia. Onde é que fica o Oriente, né? É separado pelo meridiano de Greenwich, então é todo aquele lado ali da Ásia, do Extremo Oriente, inclui Japão, China, Índia, Mongólia, até mesmo a Rússia, entre outros. Então, esse lado aí do Oriente, as lutas, desde as épocas antigas, há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, eram vistas não somente como uma forma de preparação de guerreiros, mas também elas eram mescladas aos princípios e filosofias de cada uma dessas civilizações. Daí, então, surgiram sistemas de lutas que eram uma forma de, além de aperfeiçoar o corpo do indivíduo, aperfeiçoava também o espírito dele, aperfeiçoava a sua característica moral, cívica, né, onde então um guerreiro, além dele ser um bom lutador, ele também tinha todo um código de ética, ele tinha toda uma formação filosófica e até mesmo artística em cima do que ele fazia. Então, grandes exemplos dessa mesclagem de luta com filosofias e princípios é o Kung Fu, como nós vemos aí na imagem, as diversas formas de lutas dos samurais antigos, né, que passaram para os dias de hoje, como o judô, o karatê, o aikido. Então, assim, a gente percebe que no Oriente a visão de lutas era extremamente diferente. Ela não se preocupava somente com o embrutecimento do indivíduo para ele matar, para ele guerrear. Eles também se preocupavam em fazer com que o indivíduo se aperfeiçoasse, ele se autoaperfeiçoasse, se transformasse numa pessoa muito melhor, fosse um ótimo guerreiro, um exímio guerreiro, mas que também ele soubesse apreciar uma obra de arte, ele soubesse recitar poesias, ele soubesse discutir argumentos filosóficos e assim por diante. Então, vejam que era uma formação por completa, né? Mente, corpo e espírito. Bom, ao longo do tempo, as lutas foram acompanhando a evolução das sociedades. Essa evolução deparou-se também com a evolução tecnológica, a tal ponto, então, de que as guerras, né, as batalhas
que infelizmente até hoje existem, elas passassem a ser feitas mediante armas de fogo. E além disso, as leis locais também de cada sociedade começaram a ver que as disputas que haviam antigamente de artes marciais, com armas e tudo mais, eram contra as regras, né? Eram vistas como algo negativo e começaram então a barrar esses tipos de comportamentos. Então, diversos estilos de lutas que antes haviam em centenas, milhares, né, principalmente no Oriente Médio, começaram a ser bloqueadas e inclusive proibidas pelas políticas locais, a ponto de que se alguém fosse visto lutando ou até mesmo matasse alguém utilizando técnicas de luta, seria preso, né, seria condenado. Então, a partir daí, começou-se a haver uma reconfiguração das lutas no cotidiano das pessoas. Começou-se então os grandes mestres, né, daquela época, que viram então que não dava mais para utilizar as artes marciais, as lutas, como uma forma de preparar guerreiros, porque já não era mais isso que era tão importante na época, né? Então aí começou-se a pensar, como é que a nossa luta ela pode então continuar existindo nos dias de hoje, sem que seja com o objetivo de matar o outro, sem que seja com o objetivo de guerrear. Aí então é que surgiram os aspectos pedagógicos do ensino das lutas, ou seja, para que é importante aprender luta nos dias de hoje, né? Você pode muito bem ser um grande lutador de judô, de arte marcial, mas ao se deparar, por exemplo, com uma arma de fogo, você, lógico, né, é o que todos dizem nas academias de lutas, você de preferência não vai reagir, né? Você, se tentar reagir, gente, a arma de fogo é muito perigosa. Mesmo você sendo um grande lutador, você corre um risco muito grande de ser atingido. Então não adianta. Outra coisa, você não vai sair por aí batendo nas pessoas, né? Isso daí é contra a ética. Você vai acabar sendo processado, sendo preso. Então não precisa disso. Então as lutas, as artes marciais hoje têm um propósito muito mais elevado, que é de formar pessoas autodisciplinadas, de formar pessoas fortes, corajosas, mas que elas saibam também controlar a si próprias, que elas saibam se ver com pessoas melhores e que possam ajudar o próximo. Então vamos ver aí os aspectos pedagógicos. Quando você entra numa academia de luta e aí você começa a praticar, desde que esse lugar realmente seja um lugar sério, que leve o ensino, né, da luta de forma séria mesmo, compromissada com a ética e a justiça, então você começa a aprender esses detalhes aqui, experimentar e expressar as emoções. Quem é muito tímido, né, quem geralmente é muito retraído e começa a praticar alguma arte marcial, ele começa então a se tornar mais desinibido, né? Começa a experimentar, porque precisa de desinibição. Para você lutar contra alguém, né? Para você lutar no termo de treinar, né? Vamos usar aqui o termo treinar. Para você treinar com alguém numa academia, você precisa ter aquela imposição. Você precisa aprender a se impor. Se você ficar retraído lá, você nunca vai conseguir treinar direito. Então, nas artes marciais, nas lutas, você aprende a experimentar as emoções. Medo, raiva, às vezes dá raiva também, né? De repente, um soco assim, mesmo de leve, às vezes escapa, né? Você não consegue desviar, bate um pouquinho de leve no rosto, mas aí, se você não souber controlar aquilo lá, às vezes algumas pessoas começam a chorar, né? Outras ficam muito com raiva e você precisa aprender a controlar essas emoções. Dominar os próprios movimentos. Tem adolescentes que são muito, devido a uma infância onde não tiveram muitas experiências motoras, de brincadeira e tal, tem adolescentes que parece que são tudo relaxadão, né? Tem uma postura péssima, anda
todo desatento ao seu redor. E quando você pratica artes marciais ou lutas, você passa a dominar os seus próprios movimentos, você passa a ter aquela consciência corporal que eu falei para vocês na aula de ginástica, né? Você fica mais atento ao seu redor, né? Aos seus movimentos passam a ser mais disciplinados, mais coordenados, você faz as coisas de forma mais ágeis e tudo ao seu redor parece que fica mais controlado, né? Você tem esse domínio de si próprio. Autodisciplina e autocontrole. Gente, muitas pessoas entram nas academias de lutas, aí faz lá um pouquinho, tal, passa um mês fazendo, depois desiste. Ah, não, aí fica inventando desculpas. Quem realmente se dedica, ou seja, coloca na sua cabeça, não, eu vou treinar, eu vou continuar praticando, está treinando aquilo, ó, autodisciplina. A pessoa, então, passa a se autodisciplinar, a vencer a si próprio, a sua preguiça, ao seu medo. E essa autodisciplina vai começando a extrapolar para outras coisas na vida, para o estudo, para os outros treinos da academia, para os compromissos sociais, compromissos com a família, com a igreja e assim por diante. Você se torna realmente mais disciplinado. Autocontrole também é muito importante. Aquela questão da emoção que eu falei ali em cima, ó, tem pessoas que são muito explosivas, né? E aí, no seu dia a dia, tem pessoas, você topa com pessoas que são grosseiras, que também estão tendo algum tipo de problema e, por motivo qualquer, fica dando patada ao vento. E aí, se você não for uma pessoa com extremo autocontrole, o que acontece? Um dia que você topar com alguém que é ignorante, que responda alguma coisa para você, que lhe xingue, você vai querer brigar, que é o que acontece mais hoje em dia, infelizmente, né? As pessoas não se autocontrolam, elas querem logo partir para o barraco, brigar, partir para cima, para agressão física, e isso é totalmente falta de autocontrole. Gente, vocês tendo autocontrole, o outro lá pode ficar xingando, pode ficar falando um monte de coisa que você nem vai sentir nada. E você simplesmente vira a costa e isso é o que mais irrita as pessoas ignorantes. Valorizar o próximo e respeitar o adversário é outro ponto muito importante, porque quando você está treinando com alguém na academia de luta, você precisa valorizar ele, mesmo ele sendo mais experiente ou menos experiente que você. Você respeita lá o seu mestre, o seu professor, você respeita até mesmo o adversário. Isso, o adversário com quem você lutou lá no campeonato, ele também se esforçou para chegar. E mesmo que ele tenha sido derrotado por você, você tem que respeitar ele, né? Aperte lá a mão, cumprimente, dê os parabéns, parabéns, você lutou bem, muito obrigado. Então, respeitar o adversário é também importantíssimo. Ficar com aquelas coisas que a gente vê na televisão de xingar, de provocar o outro, isso é totalmente falta de respeito. Respeitar os mais experientes, como eu falei, né? Respeitar o professor, respeitar aqueles que já estão treinando há mais tempo que você, independente se é homem, mulher, velho, criança, não interessa, respeite, eles estão treinando há mais tempo que você. Tenha paciência e humildade, pessoal. Se você é uma pessoa que já está treinando há mais tempo, chega um novato lá, não fique desdenhando dele, não fique testando, não. Tenha paciência. Um dia você já foi assim também. Então tenha paciência. Isso é algo que a gente aprende também nas academias de lutas, né? A ter aquela humildade de chegar com o novato e também ir ensinando ele aos poucos, porque uma vez você já esteve no mesmo lugar, ok? Vamos ver aí um vídeo que fala sobre esses aspectos da luta. A luta é um dos esportes mais antigos do mundo, com registros de 15 mil anos encontrados em cavernas na França. Com o passar do tempo, foi evoluindo em razão da necessidade de defesa de animais e seres humanos até alcançar um lugar de destaque na Grécia Antiga, permanecendo popular na Idade Média. Na primeira edição das Olimpíadas da Era Moderna, em 1896, as lutas já estavam no programa olímpico e eram o foco da competição. Os estilos greco-romano e estilo livre são disputados desde 1920
e hoje a Rússia é o país dominante na luta mundial. Aprender sobre as lutas é também conhecer sobre a história de diversos povos, como os orientais, responsáveis pelo desenvolvimento e refinamento de muitas delas. Cada uma possui movimentos específicos em que o atleta precisa de muitos anos para se formar, mas podemos aprender movimentos comuns a muitas delas. Nas lutas, existem alguns movimentos de curta distância, como as imobilizações, empurrar, puxar e desestabilizar o adversário. Nos movimentos de curta distância estão chutes, socos, defesas com membros superiores e inferiores. Já na longa distância, inclui-se as espadas, as lanças e outros implementos para golpear o adversário. A luta é um dos conteúdos das aulas de educação física. Ao vivenciá-las nas aulas, as atitudes desleais e de violência não devem ser permitidas, assim como ocorre nas competições oficiais de cada modalidade. Nas disputas, o oponente deve ser dominado com técnicas e estratégias de desequilíbrio, imobilização ou exclusão de determinado espaço, combinando ações de defesa e ataque, tudo dentro de um código de regras, como no judô, sumô, jiu-jitsu, boxe, esgrima e até mesmo no braço de ferro e cabo de guerra. A vivência e a presença das lutas nas aulas de educação física ajudam no desenvolvimento de muitos aspectos, além do aprendizado e da possibilidade de movimento. Várias habilidades motoras e capacidades físicas são desenvolvidas, assim como o desenvolvimento do raciocínio, da estratégia, da atenção e de aspectos sociais e afetivos, principalmente o respeito pelo adversário, aceitando a disputa como elemento de competição e não como rivalidade. E aí, quais são os cuidados a serem observados também? Praticar o respeito. Você chega no lugar, você tem que cumprimentar as pessoas, seguir as regras de etiqueta daquele lugar. Então, pratique o respeito mesmo, tá? Manter a integridade física do outro. Quando você está treinando com alguém, você tem que ter cuidado com ele, certo? Você precisa treinar com a verdade, certo? Mas tendo cuidado também para não machucar o outro, senão você não vai ter ninguém para treinar. No Aikido sempre se fala assim, que você precisa de um parceiro para treinar sempre. Então, se você machucar o outro, depois com quem você vai treinar? Dê o exemplo também. Se você é um dos mais antigos, sempre dê o exemplo de respeito, de educação e de etiqueta. Mantenha a limpeza e a organização. Tem lugares de luta que o pessoal tira lá o kimono, né, o dogi e tal, suado e tal, depois do treino, só faz estender assim no tatame. Aí aquilo lá fica com aquela catinga lá de um dia para o outro, até o outro dia de treinar. Não, você treinou, pegue lá sua vestimenta, ponha para lavar, depois vai usar no outro dia todo limpinho. Não exclua o outro. Não é porque ele é menos experiente que você não vai mais treinar, só vai querer treinar com quem é experiente. Não, dê uma chance também, não exclua, traga ele junto. Ter cuidado com os limites de cada um, certo? Então, tem pessoas que podem não ter a mesma aptidão física que você, aguentam menos exercício. Então, tenha respeito por isso também, né? Tenha cuidado com os limites de cada um. E qual a diferença entre briga e luta? Isso daqui é muito importante, gente. A diferença, está aí nessas imagens. Na primeira imagem, nós temos uma briga. Observem a vergonha disso daí, O pessoal não tem nada de técnica, não tem nada de luta, de arte marcial nisso, não. É puramente a barbaridade mesmo, né? As pessoas não conseguem resolver os conflitos com argumentos e aí partem para ignorância, querendo bater um no outro. Isso é totalmente fora de ética. A briga é quando não há um consenso entre as pessoas e elas tentam resolver o conflito por meio da confusão, por meio da agressão física, e isso é antiético. Já a luta não, a luta ela é baseada em técnicas, né, em estilos, ela tem lugar e hora definida para acontecer, e fora dali, quando acaba aquela disputa, cada um vai para sua casa com a consciência tranquila, ninguém leva aquele desafeto, não.
pode ver, no final das lutas eles se cumprimentam, né? Porque é um ato profissional, é um ato esportivo. Depois disso, ninguém fica com raiva um do outro, não. Se tiver alguma coisa depois para fazer revanche, marca-se um novo tempo de luta, uma nova disputa. Então, essa é a diferença, tá bom? Não é aquela briga que a gente vê nas redes sociais e tal. Isso não é luta, gente. Isso é só briga, né? Isso é só confusão.